Carros elétricos. Como aprovar estações de carregamento de carros elétricos no condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico. Estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Como de praxe, antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que faça a sua inscrição aqui no nosso canal, que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e que dê o seu joinha aí para contribuir para o nosso alcance aqui no YouTube. Quer receber as informações sobre o mercado condominial? É só falar com a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o código de área 31 98481, que a gente encaminha as edições de do Jornal do Síndico para você. Né? Hoje aqui com a gente recebemos mais uma vez a visita do doutor Josimar Bezerra, que é advogado especializado em direito condominial e também palestrante nessa área. Tudo bem, doutor Josimar? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Comorar. Márcio Paranhos, mais uma vez é um prazer estar com você aqui. Uma boa tarde a todos. Então, doutor Josimar, esse assunto, né, é um assunto que agora está em moda, como a gente fala, né, que é a questão dos carros elétricos. Né? A produção, importação de carros elétricos, ela está assim, superando todas as expectativas, né? E muita gente está adquirindo esse tipo de veículo, né? E dentro do condomínio não é diferente. Começam a aparecer, né, esses veículos na garagem, e a pergunta é essa, né? Quer dizer, né, os carros elétricos ainda não têm uma grande autonomia, então tem que sempre ser reabastecido através de uma tomada com corrente elétrica, né, energia elétrica. Né? Como é que faz no condomínio isso? Né? Porque são poucas as pessoas que ainda têm esse tipo de veículo. Mas como aprovar isso dentro de um condomínio, a colocação de uma estação de carregamento? Tá certo. Márcio, como o assunto é novo, né? Carro elétrico também é uma modalidade nova de energização, né? De movimentação de uma máquina. Então, são circunstâncias novas que têm que se adequar na relação condominial. E o futuro, felizmente, né, o futuro é o carro elétrico, né, a médio e longo prazo. Nós vamos ter essa mutação do combustível fóssil para outras formas de energização que vão contribuir com a natureza, isso é muito importante. Então, é um caminho sem volta a utilização de veículos elétricos. O veículo elétrico, ele exige, obviamente, como um celular, né, uma recarga da sua bateria, bateria de lítio, é um material específico para poder armazenar energia. Então, para esses veículos, é necessário que se haja um equipamento que faça a conversão da energia de 110 ou 220 para a voltagem especificada para alimentar a bateria do carro. Então, em determinados condomínios, hoje, existe uma polêmica muito grande sobre a instalação ou não desse equipamento, né? Como se instalar, qual o quórum necessário, né? E ainda é um assunto tanto quanto polêmico. Mas se você fizer uma análise acurada do Código Civil, você vai ver ali que não tem maiores restrições em relação à questão da instalação desse equipamento. O que é necessário é que haja realmente a existência de uma assembleia para que esse equipamento, chamado equipamento móvel, ele seja instalado lá no condomínio. Mas, o doutor Josimar, a questão é a seguinte, né? Vamos pegar aí, não vou nem pegar condomínios grandes, não, mas um condomínio médio aí, vamos colocar aí de acima de 30 unidades, onde apenas uma pessoa, né, tem um carro elétrico, né? Porque é uma novidade ainda, né? Essa pessoa, né, ela pode, né, sugerir, né, não vou falar nem intimar, não, mas sugerir ao condomínio que o condomínio instale essa estação, ou ele, né, condômino, que é o único que tem um carro elétrico ainda no condomínio, é que seria o responsável por essa instalação. Vamos partir aí dessa primeira análise
E você tem que fazer uma distinção entre os condomínios horizontais e os condomínios verticais. Obviamente, os condomínios horizontais, que são condomínios de casas, né? Cada casa tem lá a sua instalação elétrica separadamente, então qualquer condomínio pode adquirir o seu equipamento e instalar lá, porque não vai influenciar, de modo geral, na relação de uso do equipamento dentro de um condomínio. Mas quando nós estamos falando de um condomínio horizontal, que tem 30 condôminos, 150, 500 condôminos, 2.000 condôminos, não interessa a quantidade de condôminos, essa relação dentro de um condomínio horizontal, onde existe uma área de uso comum, onde seria instalado esse equipamento, De um aí condomínio sim vertical, né? no condomínio vertical. No condomínio vertical, onde seria instalado esse equipamento, aí sim teria uma interferência na utilização da área comum. E no condomínio vertical, dificilmente um proprietário vai ter condições de carregar dentro da sua própria unidade, né? A não ser que tenha uma garagem específica dentro da unidade dele, onde ele poderia levar o equipamento. Então, em tese, esses equipamentos são instalados para a utilização dos condôminos, certo? A utilização dos moradores. E é chamado equipamento estacionário, vai pegar o equipamento, colocar em determinado lugar e ali os condôminos poderão fazer uso dele. Essa utilização e instalação só pode ser regulamentada através de uma assembleia. Então, é necessário uma convocação assemblear com um edital específico definindo as regras de utilização, de instalação, inclusive deliberando se vai instalar ou não, né? Nós vamos fazer aqui, inclusive, uma análise do quórum necessário para fazer a instalação de equipamento desse, porque só pode ser instalado através de uma autorização em assembleia. Eu vou ser claro que o judiciário já tem formado a jurisprudência que um condomínio só, ele não pode exigir no judiciário que um condomínio instale esse equipamento. O judiciário já entendeu que essa prerrogativa ela é do condomínio e, por isso, esse ato só pode ser através de uma deliberação em assembleia. Nenhum condomínio pode chegar e instalar o seu equipamento lá sozinho, lá na sua vaga de garagem, ligar na tomada, colocar no cantinho lá, né? E nem o síndico, por si só, pode tomar nenhuma atitude no sentido de autorizar a instalação de equipamento, né? Inclusive, é um risco para o síndico ele assumir essa responsabilidade de autorizar a instalação de um equipamento sem passar pela deliberação de uma assembleia. Por quê? Porque a instalação desse equipamento ele exige um estudo prévio, um estudo técnico. Tem que ser obedecidas as normas da ABNT, né? Nós temos que verificar a questão da voltagem que é ofertada para o condomínio pela concessionária de energia elétrica, saber se a voltagem ela é suficiente para comportar 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos estacionários. Então, esses equipamentos carregadores, eles só podem ser instalados em condomínio depois de uma deliberação assemblear. Então tem que ter essa deliberação assemblear. Qual seria, então, o quórum exigido para poder, né, aprovar, então, a instalação desse sistema? Márcio, ainda há uma polêmica sobre esse assunto. Se você pesquisar hoje aí alguns entendimentos divergentes, você vai ver que não tem-se ainda uma posição clara, firmada em relação a isso. Mas a gente já tem um norte, o judiciário já deu um norte sobre essa relação, inclusive com o fato de que só o condomínio pode determinar, através de uma assembleia, a instalação desse equipamento aí na área de uso comum, né? Então, o primeiro ponto que nós temos que verificar é se a instalação desse equipamento estacionário vai incidir na necessidade de fazer uma alteração estrutural no condomínio. Se eu vou ter que quebrar uma parede, se eu vou ter que quebrar uma pilastra, se eu vou ter que construir uma área para colocar esse equipamento. Se eu tiver uma alteração estrutural no condomínio, esse quórum vai ser o quórum de 2/3, que é o quórum exigível para uma alteração estrutural dentro do condomínio, né? Ainda que você esteja adquirindo um bem, um equipamento, ainda que não seja uma construção, se houver uma intervenção estrutural dentro do condomínio, necessariamente o quórum a ser utilizado é o quórum de 2/3. Alguns entendem que, por se tratar-se, né, de um equipamento útil, estaria enquadrado como obra útil. Inclusive, é até interessante a gente fazer essa distinção, porque o Código Civil e a grande maioria das convenções, ela não faz a distinção sobre adquirir patrimônio
em relação à questão de obra. O que se regulamenta no Código Civil é a realização de obras. Mas aqui nós não estamos falando de realização de obras, nós estamos falando de aquisição patrimonial. Então, já começamos a divergência a partir desse princípio, porque o Código Civil só regula a realização de obras, que podem ser voluptuárias, que são aquelas obras de embelezamento, podem ser obras necessárias ou úteis, aquelas que vão trazer ali segurança, né, um certo conforto para os condôminos, obras urgentes, né, que são obras que demandam, pelo próprio nome da urgência, demandam um recurso imediato, uma providência imediata para se realizar aquela obra, que pode ser realizada pelo próprio síndico, sem realização de assembleia, por qualquer condômino, também sem realização de assembleia, né, e ser ressarcido depois. Mas o equipamento estacionário, o condomínio está adquirindo um patrimônio. Então, esse patrimônio ele vai ser instalado, em princípio, numa área de uso comum do condomínio, após duas circunstâncias. A primeira circunstância que tem que ser analisada é a circunstância técnica, a possibilidade de trazer 1, 2, 10 equipamentos de instalação dentro de um condomínio. Você tem carga elétrica suficiente, vai ter que instalar uma fonte de KVA para aumentar a alimentação do condomínio em relação a isso. Vários condomínios hoje enfrentam esse mesmo problema em relação ao ar-condicionado, porque o equipamento lá, o prédio, não foi construído para todo mundo ter ar-condicionado. Então, se 10 ligarem o ar-condicionado, cai a rede do prédio, quer dizer, não tem uma estrutura. Então, da mesma forma, esse equipamento estacionário para carga de veículo elétrico, ele tem que passar por uma análise técnica de um profissional de engenharia elétrica para ver a demanda, a necessidade, para ver se atende, porque o condomínio pode até adquirir o equipamento e depois ficar inutilizado, porque não tem uma capacidade de carga para poder utilizar o equipamento. Esse é o primeiro ponto que tem que ser considerado, né? Nós temos que considerar também outros fatores em relação a essa deliberação, que além da capacidade técnica, você tem que ter um consenso dos condôminos para que esse equipamento seja instalado. E esse consenso, ele vem justamente através de uma deliberação assemblear, uma votação na Assembleia, onde a maioria vai definir se quer ou não quer, se tem ou não tem interesse em adquirir aquele equipamento, né? Fazendo Então, essa distinção de... Pode falar. não, então o quórum seria esse da maioria? Maioria simples? O entendimento que está seguindo-se aí na maioria dos casos é que o quórum é da maioria simples. Por quê? É a aquisição de um equipamento e um equipamento de utilidade para os condôminos. Não é uma realização de obra, né? Então, há uma distinção, porque a regulamentação do Código se fala em realização de obras, né? E isso aí é aquisição patrimonial. Alguns entendem que seria um quórum de maioria absoluta. O Código fala que para a realização de obras úteis, se eu partir do princípio da análise seria uma obra útil, para a realização de obras úteis seria 50% mais um dos condôminos, a maioria dos condôminos. Mas o Código também não distingue se essa maioria é a maioria simples ou maioria absoluta, né? Para quem não sabe essa distinção, eu vou esclarecer aí que a maioria simples é aquela maioria das pessoas que estão presentes na Assembleia. E a maioria absoluta é a maioria dos condôminos adimplentes, quer dizer, mais que 50%. Da totalidade do condomínio. Considerando a totalidade, mais que 50% teria que votar favorável. Então, muitos utilizam esse quórum de maioria absoluta, colocando um quórum de 50% mais um. Mas eu entendo que a maioria simples é suficiente em razão desse fato. Não é uma construção, não é uma alteração estrutural, é uma aquisição patrimonial. Então, partindo desse princípio, o quórum é de maioria simples e a própria Assembleia deve deliberar, depois de verificada a capacitação técnica para a instalação do equipamento, deve deliberar onde que vai ser instalado, a forma de utilização, né? Tudo isso pode ser implementado no próprio regimento interno do condomínio, não há nenhuma dificuldade em relação a isso, né? Então, eu entendo que a aquisição ela pode ser feita numa Assembleia simples,
com vocação de maioria simples, sem nenhum problema, porque é uma aquisição patrimonial, não é uma obra que está sendo realizada. Agora, o doutor Josimar, tem um detalhe aí, né? E que, pelo menos, que passou aqui pela cabeça agora, porque a gente fala de garagem, né? E vaga de garagem é uma coisa disputadíssima em condomínio, né? E a edificação, quando ela é construída, né? Não estou falando das novas edificações, que inclusive as novas já estão até prevendo essa situação, mas a gente mora em cidades, né, que as construções de edificações começaram lá na década de 40, 50, e na década de 60, 70 esse negócio evoluiu muito, continua evoluindo, né? E as vagas, né, geralmente, na sua grande maioria, elas são praticamente determinadas ao número de unidades, né? E no caso da instalação de uma estação de carregamento, ela vai ter que ser colocada numa área comum, né? E hoje a gente vê assim que o espaço na garagem ele é limitado para aquelas determinadas vagas e o espaço para você fazer manobra e tudo, né? Em condomínios onde esse limite aí já está, vamos dizer assim, já está, esse limite já está no limite, né? Como é que vai instalar um equipamento desse? Em que local vai instalar um equipamento desse? Porque se você instala na vaga de um, né, a hora que o outro também tiver o carro elétrico, ele não vai conseguir estacionar ali para fazer o carregamento, vai ter que utilizar a vaga do outro. Se você tem que arrumar uma área de manobra para colocar isso, você vai colocar lá e às vezes pode o carro estar estacionado carregando, né? E dificultar aí a saída de outros veículos. É uma situação também bem complicada para a aprovação disso numa assembleia, né? Muito bem colocado, Márcio. Eu vou começar colocando uma distinção entre área de estacionamento e vaga privativa, né? No condomínio, você pode ter a vaga privativa ou pode ter a área comum de estacionamento dos veículos. A área privativa pertence ao proprietário, tem um registro próprio. Então, ela é uma unidade condominial, ela faz parte daquela unidade condominial, ela tem uma inscrição no registro imobiliário, ok? A área de estacionamento é uma área comum de utilização destinada ao estacionamento de veículos. Então, a diferença é que a área privativa ela é do condômino e a área de estacionamento, que é uma área comum, é do condomínio, é de todo, né, de todos os moradores. Então, nós temos que começar fazendo essa primeira distinção. Partindo-se desse princípio, na área privativa, o indivíduo, em princípio, pode ter até uma tomada elétrica. Lá, poderia comprar um equipamento e colocar lá? Não, não pode. Por quê? Porque a destinação é justamente para estacionar um veículo. Então, ele não pode colocar na vaga de garagem dele, ainda que seja privativa, um equipamento carregador de carro elétrico. Ele está infringindo aí a utilização da destinação patrimonial. É porque essa área privativa, apesar de ser privativa, ela está numa área comum, né? Na verdade, ela é área privativa, mas ela tem uma utilização definida. Ela pertence à unidade privativa, mas a utilização dela é para estacionamento de veículos. Então, nas convenções, regimentos, vão vir essa regulamentação. O que significa que eu não posso pegar um equipamento e colocar lá. Seria o mesmo caso daquele indivíduo que usa a vaga do carro dele para colocar um material de construção quando ele está reformando o apartamento. Não se pode fazer isso. É única e exclusivamente para estacionamento do veículo da unidade. Na área de uso comum, também a utilização é a mesma. Agora, na área de uso comum, sempre haverá um espaço para atender a necessidade dos condôminos. Se não tem uma condição estrutural em um condomínio para se instalar o equipamento, então é uma situação juridicamente impossível, não tem como instalar. Então o assunto é encerrado, é o famoso nat mortis, que a gente chama do direito, que é um direito que nasceu morto, não tem como reivindicar um direito que não existe. Se não tem possibilidade técnica de instalar, não tem como fazê-lo.
Agora, partindo do princípio que tem possibilidade de instalação do equipamento, tem local, foi verificada a voltagem, foram feitas alterações e adequações necessárias, aí a própria deliberação de assembleia vai falar onde vão ficar os equipamentos, qual a quantidade necessária e a formatação de uso desses equipamentos, né? Então, tem que ter uma regulamentação, em princípio, no regimento interno, que deve ser alterado para tal fim, para regulamentar a atividade de uso dessas tomadas elétricas que seriam no condomínio. Doutor Josimar Bezerra, advogado especializado em direito condominial. Mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Comorá. Ô, Márcio, eu agradeço demais a atenção, mais uma vez, parabenizo aí pelo trabalho que você tem feito aí com o mercado condominial, especialmente com os síndicos profissionais que passam muita necessidade de conhecimento, de relacionamento, e a sua atividade tem proporcionado isso para os síndicos profissionais aqui na Grande Belo Horizonte, em toda Minas Gerais, diga-se de passagem. Então, quero também te parabenizar e agradecer pelo convite. Nós é que agradecemos você ter aceito o convite para participar aqui com a gente. Né? E você aí, né, achou esse assunto interessante? Eu achei um assunto bastante polêmico. Né? Se você quiser, aproveita e comenta aqui também, embaixo do vídeo aí. Vamos continuar essa discussão através dos comentários. Mas não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, que é muito importante para a gente. Né? Acione o sininho aí para receber notificações de novos vídeos e ajude a gente também com seu like. Isso é muito importante para a gente aqui também. Né? O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos. Até lá!